Oi, gente. Agora, na aula de Sociologia, eu quero terminar com vocês a parte sobre o processo histórico da globalização. Né? Nós vimos lá no início da Revolução Industrial que, com o aumento da produção, precisou uma nova forma de consumo, precisou ser divulgada, o papel, né, da publicidade nessa questão, os efeitos que a globalização fez pelo mundo inteiro, né, sobre o dólar ser a sua moeda principal dentro dessa sociedade de consumo que a globalização integrou, né, e algumas consequências que a gente viu. Eu vou finalizar esse tema falando sobre essa interdependência que a globalização acaba provocando, ok? Olha só, a interdependência está presente nas diversas relações que estabelecemos em nosso cotidiano. Podemos citar, por exemplo, as relações entre pais e entre eles e os filhos, né? A dependência mútua entre empresas e funcionários também pode ser considerada exemplo de interdependência. Pois bem, pessoal, dentro dessa globalização, a interdependência entre os países, né, um fornecedor de matérias-primas, outro mão de obras, outro tecnologia, etc., ele fez uma nova ordem global de produção. Eu falei para vocês que dei um exemplo do iPhone, né, idealizado lá nos Estados Unidos, que pode ter matérias-primas vinda da Ásia, da China, e ser montada, fabricada na Índia, como é a maioria dos iPhones. Assim como a Nike também concentra essa produção, né, na Índia. Ou seja, há uma ligação, né? Nenhuma decisão dentro da globalização ela está isolada, ok? Nós vimos também algumas discussões sobre o que as empresas fazem em diferentes partes do mundo, né, e acaba interferindo nas empresas em diferentes locais, né, onde as multinacionais imperam. A gente viu também nesse processo histórico que a globalização ela teve uma forte ampliação após a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos dominando o cenário econômico global, que os Estados Unidos foi grande responsável pela reconstrução da Europa e também parte da Ásia, entre elas o Japão, e foi a partir daí, já contabilizando com os primeiros passos depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos como o maior poderio econômico, né? Vimos também a crise do petróleo, que traz um grande problema na produção mundial, né, que inicia a partir de 1970, mais precisamente 73 e 79, a pós-modernidade, uma nova consciência de mercado. Vimos também algumas teorias, alguns projetos do toyotismo, o fordismo como processo de produção que é para acelerar a produção, e vamos focar agora essa interdependência que a gente começou lá, a gente iniciou as discussões lá bem no início dessa questão da globalização, que trata dessa da interdependência, e vamos finalizar esse primeiro estudo da globalização sobre essa interdependência, e depois nós vamos entrar precisamente, depois de ter feito o processo histórico, como funciona, quais as relações entre o país, nós vamos ver qual os efeitos que a globalização provoca em países considerados ricos e os em desenvolvimento como o nosso, ok? Ou seja, olha só, a empresa precisa do seu trabalho, do seu funcionário, e esse, por sua vez, necessita do salário que recebe da empresa na qual trabalha. Então, a gente sempre identifica, né, essas questões de independência. E eu quero depois discutir com você dentro das nossas lives essa questão da independência dentro da sociedade, entre países,
né? A globalização ela colocou outra consciência social de que devemos sempre nos integrar. E a integração, ela favorece muito o capital. Olha só, o objetivo de entender, a gente viu o objetivo de entender o caso hipotético, né? Que um investe no outro, aí, por exemplo, o caso do Santander, né? É um banco multinacional que em 2008, 2009 até 2010 teve crise econômica lá na Espanha, à beira da falência, mas aqui no Brasil a empresa ia muito bem. Como eu falei, essa integração, ela é característica, desculpa, ela é característica da globalização. O que o Santander fez? Pegou os lucros daqui para salvar a empresa lá da Espanha. Ou seja, pessoal, isso é essa conexão entre vários países, para a gente finalizar essa questão da interdependência, essa integração de ordens, de projetos no mundo inteiro é que faz, por exemplo, integrar todos os serviços de determinada empresa. Por exemplo, a gente tem uma padronização dos serviços e a qualidade tem de ser a mesma, né? Um grande exemplo disso, de padronização de serviços, é o McDonald's, que está em grande parte do mundo e que dentro desses países ele tem o seu processo de produção totalmente igual. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, claro que tem algumas particularidades. Por exemplo, ainda no McDonald's, lá na Alemanha, o McDonald's vende cerveja, né? Ou outra particularidade do McDonald's, lá na Índia não vende carne bovina, sanduíche de carne bovina, porque o boi, né, a vaca, é considerado sagrado lá naquele país. Ou seja, são algumas particularidades que as empresas, as multinacionais acabam obedecendo, mas o processo, a integração, a administração, ela sempre procura ser global, ok? Pessoal, então na live a gente vai discutir sobre a hora do estudo, que são os exercícios, né, que vocês vão fazer sobre o que nós estudamos até agora sobre a globalização, os seus processos históricos, o seu início o início lá nas grandes navegações. E sem esquecer que as duas principais áreas que tornou a globalização possível foram as duas áreas, transporte e comunicação. Essas duas áreas foram primordiais para poder padronizar, para poder ter uma economia global. E junto disso, a queda de barreiras econômicas, que aí forma esse tripé que promove a globalização, ok? Os avanços do transporte, da comunicação, unida à quebra de barreiras comerciais, tá certo? E aí, a gente vai vocês fazem esse exercício, a gente discute na nossa live e depois a gente vai entrar mais profundamente nos efeitos que a globalização promove, ok? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.